Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando mais uma vez é o Pablo Wayne. E hoje aqui vamos iniciar mais um episódio aqui no NVP, no PWCast. Na verdade, é um episódio um pouco extra, porque o certo era para hoje lançar um episódio de uma análise minha sobre o primeiro arco de Hunter x Hunter. Só que sexta-feira todo mundo recebeu a triste notícia que o renomado mangaka Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, Dr. Slump, o cara que criou o designer de vários personagens de Dragon Quest, Chrono Trigger, né? Veio a falecer aos 68 anos. Ele veio a falecer com acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro, né? Então, muito provavelmente ele foi um acidente, alguma coisa assim. Ele bateu a cabeça e decorreu isso e infelizmente ele veio a falecer. Ele faleceu dia 1 de março, né? Agora. E a notícia chegou 8 de março, dia das mulheres aí. Que inclusive foi. Eu acho que se deu mais nas notícias. Eu vou comentar muito sobre a morte dele, que foi comentado em vários jornais, mas na internet o que mais se comentava era a morte do cara, velho. Para tu ver como ele era importante, né? Então, para quem não sabe, né, o Akira Toriyama fez muito sucesso com Dragon Ball, e Dragon Ball ele eu acho que atualmente não, ele é o anime mais influente no Ocidente. Ele é o anime mais influente no Ocidente. E isso todos têm que concordar, até aqueles que não gostam de Dragon Ball, e é muito raro. É muito difícil você pegar alguém que é da geração dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010. É uma galera que não gosta de Dragon Ball. E tipo, é um anime que passou na televisão desde 1996. E eu acho que, salvo engano, passa até hoje na TV fechada, né? Se ainda tem, né? Passou Dragon Ball Super, né? Que foi o último anime de Dragon Ball. Ele passou na TV fechada, ele passou lá na Cartoon. Então, pra você ver como ele pegou todas as gerações, né? Até o anime, né? O Dragon Ball Super, né? Ele começou em 2015, terminou em 2018. Então, ele pegou todas as gerações, todas as gerações de moleques até agora, né? Então, um moleque de 10 anos conhece Dragon Ball, um moleque de 15, um moleque de 20, o cara de 20, o cara de 30, o cara de 40, todo mundo conhece Dragon Ball. Pra você ver como ele é muito influente. Eu acho que ele é o segundo mais, é o mais influente junto com o Cavaleiro do Zodíaco, né? Porque o Cavaleiro do Zodíaco foi o pioneiro, né? Em trazer essa popularidade de animes aqui pro Brasil. Mas Dragon Ball veio em seguida e ele pegou muito, cara, muito. Então, você vê a importância que a obra do cara tem em várias pessoas, em várias regiões, em várias épocas diferentes, né? Dragon Ball é muito famoso nos Estados Unidos e vai se decorrendo em toda a América Latina. Cara, aqui Dragon Ball, ele é muito influente aqui na América Latina, cara. Muito, muito influente. E, inclusive tem um meme que a galera faz, que faz a comparação quando tem uma obra norte-americana retratando o povo latino-americano. Eles têm aquele filme lá, o Viva, A Vida é uma Festa, né? Festa no Céu, aquele filme lá, Encanto, né? São filmes que os norte-americanos meio que faz de uma maneira meio estereotipada do povo latino, né? Mas tentando homenagear o povo, mas mesmo assim a maioria do povo latino não consegue se identificar com essas obras, por mais que sejam obras voltadas ao povo latino, né? O povo latino, em suma maioria, quando se fala de cultura pop, os cara se baseiam em Dragon Ball, cara. Os caras se resumem em Dragon Ball. E Dragon Ball não tem nada a ver com a cultura latina. Não tem nada. Mas ele é muito popular aqui. E eu não sei se é por causa da dublagem. Eu acho que muito provavelmente por causa da boa dublagem que a maioria dos países tiveram, né? Mas ele é muito popular. Ele é muito popular também. Dragon Ball é muito popular na Europa, né? A Europa, que é um pouco mais voltada a animes, entre aspas, cults.
ou animes um pouco mais antigos, como Cavaleiro do Zodíaco, é muito popular, principalmente na França e na Espanha. Mas Dragon Ball ele é muito, muito popular na França, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha e por aí vai, cara. Ele foi exportado para quase todos os países do mundo, se você parar pra pensar. No, você vai no Oriente Médio você vai ver gente, se não tiver passando Dragon Ball, tem gente que conhece Dragon Ball. Você vai ver no continente africano, todo mundo, boa parte dos países onde tiveram acesso à televisão conhece Dragon Ball. Então você, sem falar da própria Ásia em si, né? Dragon Ball ele é super famoso na China, cara. Quando teve a morte do Akira Toriyama, a imprensa chinesa, a imprensa política chinesa, ela declarou, deu lamento à morte do Akira Toriyama, prestou homenagens a ele, disse que a importância da cultura do anime na China é muito grande, porque realmente Dragon Ball, principalmente o clássico, ele se baseia muito na cultura chinesa, né? Você vê até a Tite, ela é chinesa, se você olhar para ver o visual dela, o design dela, ela é chinesa, então você vê que desde o começo o Dragon Ball ele tem uma relação com a cultura chinesa, a história que se baseou, que é a viagem para o oeste, que se baseou o Dragon Ball, ele é uma história da mitologia chinesa. Então, lá na China, os caras falaram que boa parte da população está em luto, a galera lamenta muito, então você vê que a relação lá é muito grande, né? A China é um país grandiciosíssimo, não só de terreno, na questão de extensão, né, de terra, mas também questão de população. Aí você vê como grande a obra é do cara, cara. E é isso aí, cara. É um cara que é um gênio na questão de, tipo, criar batalhas. O cara foi um gênio. E ele marcou a vida de todo mundo. Eu gravei um episódio com um amigo meu que eu postei no meu canal. A gente comentando sobre a morte do cara, bem no dia que o cara tinha saído a notícia que o cara tinha falecido. Então, aquilo dali foi muito, muito muito diferente do normal quando alguém morre, tá ligado? Quando a gente morre alguém que a gente admira, a gente fica triste, mas a gente segue a vida, mas eu acho que com a Akira Toriyama eu me senti como se tivesse perdido um parente distante que eu nunca tinha visto. Um parente querido, distante, mas que eu nunca tinha visto. A sensação foi essa, porque eu tenho que admitir, eu tenho que falar que eu me emocionei, eu cheguei a chorar, parando para refletir, relembrando o passado, a obra do cara, o quão esse cara conseguiu inspirar muitas pessoas. Eu comecei a me emocionar, inclusive tem as cartas do Oda, do Kishimoto, né, os autores de One Piece, de Naruto, que eles escreveram, que eles meio que escrevendo lindas palavras, por assim dizer, dizendo como eles se sentiam honrados de que o Akira Toriyama chamou eles de amigo. Chamou, primeiramente, por chamar eles pelo nome, e segundo, por chamar eles como amigo, tá ligado? Então, cara, você vê que os maiores mangakás da atualidade, que inspiraram os mangakás que estão escrevendo hoje, né? Eles têm uma grande admiração por Akira Toriyama, cara. Uma grande admiração. E realmente, você parar pra pensar, a cultura shonen, você pode dividir entre pré-Akira Toriyama e pós-Akira Toriyama. Porque antes, você tinha histórias que eram um pouco mais simples, né? Simplórias. Não ruins, mas um pouco mais simplórias, com aquela temática de sempre ter o herói, berés e tudo mais, né? De ser um pouco mais também, pender um pouco mais numa seriedade, né? As histórias shonens antes de Dragon Ball, elas eram mais de ação, um pouco mais sérias, né? Tipo, os caras tem poucas piadas, tem pouco alívio cômico, mas depois de Dragon Ball ele mesclou tantas lutas e as situações sérias com muitas piadas. Então, depois disso, meio que seguir um padrão de criar um protagonista, que ele é forte, que ele é determinado, que ele tem que superar os limites dele, que ele quer ser amigo de todo mundo, que ele é comilão, de que a obra não só pode ser só 100% séria, ela tem que ter momentos cômicos e por aí vai. Você vê, tudo isso aí começou com o Dragon Ball, cara. O estilo também de traço de anime deixou de ser aquele traço mais anos 70, começo dos anos 80, começou a ficar mais com um traço um pouco mais fino, um pouco mais quadrado, com os olhos mais quadrados, cabelos mais pontudos, né? Tudo isso vem, cara, depois de Dragon Ball, cara. Tudo isso aí vem depois de Dragon Ball. Então você vê a importância que o cara tinha
na cultura pop, quer dizer, no mangá japonês, era muito grande. Então, ele inspirou muita gente a seguir. Cara, Dragon Ball foi líder da Shonen Jump durante 10 anos, cara. Durante 10 anos o cara tava lá em topo, dentre os melhores. Cara, era incrível, cara. E fora isso, né, como eu tinha falado, ele é muito importante aqui na América Latina, né? E todo mundo sabe, né, o contexto nosso do não só brasileiro, mas também da maioria da população da América Latina é um contexto muito difícil, de uma pobreza muito grande, de uma escassez de segurança, de qualidade política, de qualidade de saúde, né? Então a gente tem uma realidade muito difícil e às vezes para um moleque, uma criança, uma válvula de escape desse dessa situação, dessa realidade, às vezes é o cara se focar muito nos seus heróis, né? Assim como os gregos tinham os heróis antes, que era Hércules, Perseu, Aquiles. A gente hoje em dia a gente tem o Batman, a gente tem o Superman e principalmente o Goku. O pessoal lá do Casta Alta falou que Dragon Ball ele é a nossa mitologia heróica atual, cara. Ele realmente é a mitologia heróica atual. Então, você vê como muitos dos jovens tentaram superar suas barreiras, suas dificuldades aqui onde a gente mora, numa situação difícil. Muitas vezes assistindo Dragon Ball, se inspirando, tentando sair um pouco da realidade difícil para tentar ter uma válvula de escape assistindo uma obra que é legal, uma obra que dá. Deixa todo mundo com alto astral, porque Dragon Ball ele é uma obra que é totalmente alto astral, cara. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos ruins, nos momentos mais tristes, a obra sempre traz você alto astral. Então você nunca vai assistir Dragon Ball e vai ficar triste. Nunca, 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 nunca você vai assistir Dragon Ball e vai ficar pensando, nossa, como a minha vida é ruim, nossa, como a situação é ruim, nossa, isso aqui fez me refletir para ver como as coisas são ruins, como as coisas são. Posso ser pessimistas, nihilistas, né? Dragon Ball sempre foi uma obra muito alto astral. Ela sempre mostrou o melhor do ser humano, o melhor do que as pessoas podem fazer, principalmente no final da arca lá, no arco lá do Majin Buu, né? Onde tem a população, mesmo a população relutante de querer ajudar o Vegeta lá na Degidama, né? Você vê que até o Vegeta ele se questiona, pô, cara, o que essa galera tá pensando, né? Pra ajudar vocês mesmo, vocês não estão acreditando, depois de tudo que vocês passaram, vocês não acreditam, né? Mas mesmo assim, a população ainda tinha um ídolo, um herói que é para se inspirar, que era o Mr. Satan. E graças ao Mr. Satan lá que pediu para a pessoa ajudar numa batalha, todo mundo da Terra se juntou para dar energia pro Goku, ajudando a Degdama, né? Você vê como é uma obra que é totalmente alto astral, cara. Muito alto astral. Você assiste, você vê, cara, isso aqui é muito bom de se ver com a família, com os amigos, com os filhos, né? Belas lições de moral, de morais, né? Para você ensinar pro seu filho nunca desistir, sempre respeitar as pessoas, nunca ter o orgulho, nunca se achar melhor do que o outro, sempre valorizar o próximo, né? Valorizar a vida também, né? Sempre poder ajudar o próximo também. Então, são valores que deve ser ensinado desde criança e Dragon Ball já ensinava isso pra gente. Então, Dragon Ball, ele moldou o caráter de várias gerações, desde o seu lançamento original no Japão nos anos 80 até agora. Desde os anos 90, quando ele chegou aqui nas Américas, no Ocidente, ele moldou o caráter de todas as gerações dos anos 90 pra cá, cara. Entendeu? Então é incrível como o Dragon Ball ele influencia muito até hoje. É incrível, é incrível. É um anime que é dos anos 80, terminando nos anos 90 e mesmo assim inspira muita gente. Inspira nos valores, inspira pessoas no atletismo, que a gente vê aí vários jogadores de futebol que são declaradamente fãs de Dragon Ball, entendeu? Inclusive, quando o Akira Toriyama morreu, que eu vou comentar sobre as homenagens, vários times de futebol fizeram homenagem ao Akira Toriyama. Então, você vê que o cara ultrapassou o nicho, a bolha, entendeu? O cara ultrapassou o nicho, a bolha. Então, olha como isso influenciou muito o pessoal daqui onde a gente mora, cara. É incrível. E falando sobre as homenagens, né? A importância que o cara tinha era tão grande, que obviamente, tirando o Japão, que deve estar até hoje, a galera deve estar comentando da morte dele, aqui no Ocidente, quando deu-se a notícia dele, a maioria dos repórteres deram a notícia falando do Akira Toriyama, fizeram reportagem, artigos e tudo mais. Era por muitas horas, quando a notícia chegou aqui no Brasil,
na meia-noite do dia 8 de março, as pessoas. Era a reportagem uma das mais lidas, se não a mais lida do G1. Era a morte do Akira Toriyama. Era uma das reportagens mais lidas. Passou-se nos jornais da Globo, passou nos jornais da Band, do SBT, da Record. Inclusive até a TV local aqui, os repórteres locais da minha cidade fizeram uma reportagem sobre a morte do Akira Toriyama. Ele apareceu, nem que seja por menos de um minuto, ele apareceu, a morte dele foi citada no Jornal Nacional, cara. O Jornal Nacional parou, teve que reservar, nem que fosse uns 30 segundos para falar sobre a morte do Akira Toriyama. Entendeu? Então, pra você ver como ele ultrapassou barreiras, tá ligado? A morte do cara foi muito comentada em tudo, né? Não na internet. Com certeza tava explodindo, era o assunto mais comentado no Twitter, era o assunto mais comentado do YouTube, era o assunto mais comentado do Instagram, das plataformas, TikTok, né? Então você vê que o cara era grande, o cara era muito, muito grande, velho. Ele foi homenageado foi homenageado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ele foi homenageado também a prefeitura aqui de Recife fez uma homenagem ao Akira Toriyama, ele foi homenageado pelos vários times aqui do Brasil. O Flamengo fez uma homenagem ao Akira Toriyama, o Sport Clube aqui fez uma homenagem ao Akira Toriyama, né, que eu vi. O PSG fez uma homenagem ao Akira Toriyama, cara. PSG que a gente viu lá, vocês podem ver que existem imagens dos bandeirões, de mosaicos que o pessoal faz lá que os times fazem lá nos estádios de futebol. Tinha lá um do Goku, cara. O que mais surpreendeu foi lá o do Goku. Então, pra você ver como a obra é muito influente também, né? Então, cara, foi algo que me surpreendeu muito, porque eu achava que, pô, seria algo parecido como foi a morte do Stan Lee. A galera iria comentar, mas no mesmo dia a galera ia meio que deixar um pouco de lado, ia comentar, ia deixar mais pra um nicho mais nerd, né? Mas não, cara. Quando o Stanley morreu, eu não vi, tipo, presidente falando, vice-presidente, político, prefeituras, times de futebol comentando. Porque o Stanley era um cara também muito influente, né? Foi o cara que um dos criadores do Homem-Aranha, um dos idealizadores do universo Marvel, né? Que hoje faz muito sucesso. Você acharia, pô, vamos fazer uma puta homenagem pro cara, mas não. O Akira Toriyama foi muito mais do que o de Stan Lee, né? Muito mais. E é um cara que é do Oriente, né? É um cara que é do Oriente. Então eu fiquei sem acreditar, velho. Eu fiquei achando assim, cara, é um cara que foi gigantesco. É um cara que é gigantesco mesmo. E ele merecia tudo. Ele merecia tudo isso. Ele merecia todas essas homenagens, porque ele era um cara que, pelo que ele fez, pelo que ele mudou a sociedade em si, culturalmente, ele merecia todas essas homenagens, né? Então eu fiquei surpreendido, cara. Isso é incrível, cara. Isso aí foi incrível, né? E o cara também não foi só influente nos mangás, na questão do anime, né? Que ele ajudou a fazer o Dragon Ball GT, né? Não escrever, mas fazer os design, né? Ele também foi muito influência nos games, cara. Um dos melhores games de RPG tem dedo dele, que é o Dragon Quest, cara. O cara lá trabalhou no design de todos os personagens, tava trabalhando até atualmente no design dos personagens de Dragon Quest, né? Você olhava o design dos personagens, você já via, isso aqui é Akira Toriyama, né? Ele tinha um traço muito único, que quando você batia o olho, você sabia, isso aqui é Akira Toriyama, né? É um cara que era muito único no traço. E também o Chrono Trigger, né? Que é, cara, eu acho que deve ser o melhor RPG oriental que existe. É o Chrono Trigger, porque a história é muito, muito foda. O design é muito legal. E é aquilo, né, velho? Eu olhando as entrevistas do Akira Toriyama, era incrível, cara, ver as entrevistas dele, porque sempre é um cara que tava sempre alto astral, sempre sorrindo. Era raro você olhar uma entrevista do cara e ver o cara triste, o cara falando da maneira triste. É sempre o cara sempre feliz, o cara sempre agradecendo, o cara sempre dizendo que tava sempre fazendo o melhor dele, né? Mas eu acho que a gente cobrou muito do cara. Ele tinha tudo que tinha de dar, ele deu, e a gente ainda pediu mais, principalmente na questão de Dragon Ball. E sempre ele deu, sempre ele ofereceu algo a mais sobre Dragon Ball, sempre contribuiu, né? E eu acho isso incrível, cara. Eu acho isso incrível, né? Quando morreu o Kentaro Miura, que eu fiquei muito triste, ficou aquele sentimento de vazio, porque a obra dele nunca vai ter um final.
Por mais que ele possa ter escrevido alguns manuscritos, é, tendo alguma noção de como seria o final dele, dando algum exemplo de como seria o final da obra dele, não é o final definitivo que o autor queria, né? Então fica aquele sentimento de vazio, mas no caso do Akira Toriyama, por mais que eu ainda tenha ficado mais triste com a morte do Akira Toriyama, na questão da obra de Dragon Ball eu tô muito satisfeito, porque originalmente a obra dele já tinha terminado no mangá, né? Ele tinha feito tudo que ele tinha que tinha para fazer, ele tinha feito no mangá. O Dragon Ball GT não é canônico, mas ele ajudou a produzir. E o Dragon Ball Super você vê que não tinha muita coisa que ele realmente escrevia. Ele só fez mais só aprovar, fazer design, essas coisas assim. Mas escrever de verdade, fazer a obra de verdade, não era com ele, né? Tanto que nem o mangá ele fazia, o mangá do Dragon Ball Super, que faz o Toyotaro. Então, você vê que ele meio que só aprovava alguns roteiros. Geralmente alguma outra coisa ele escrevia, tipo como foi o filme do Broly, que você via que tem uma qualidade de história muito melhor do que todo o Dragon Ball Super, né? Tirando um pouco assim o Torneio do Poder, mas a qualidade da história é muito boa, né? E o Dragon Ball Super Super Hero, que é legal, mas você vê que tinha muitas coisas do Akira Toriyama também, né? Então você vê que ele não trabalhava muito, então o que ele tinha de fazer por Dragon Ball ele já fez. E ainda tem coisas ainda pra vir que ele tinha deixado, né? Que infelizmente ele morreu. E ainda estava trabalhando muito. Tinha produzido o mangá dele, o Sandland. Ia sair o jogo desse mangá. E também ele tinha feito agora escrevido, acho que ele tinha escrito o Dragon Ball Daima, né? Que era algo que você vê pelo trailer, você vê que é muito, muito estilo Dragon Ball, cara. Muito estilo Akira Toriyama, né? O estilo de história. E infelizmente ele não vai poder ver, mas na obra mesmo assim, Dragon Ball, eu sei que Dragon Ball ainda vai continuar. Os direitos autorais da obra tá com a Shueisha, tá com a Toei Animation, mas o que tinha realmente de original do Akira Toriyama, eu já tô realmente muito satisfeito. Não só nisso, mas nos games também, porque ele que não falta é jogo do Dragon Quest aí que tem dedo do Akira Toriyama, que foi produzido também ajudado pelo Akira Toriyama, né? O Chrono Trigger também, que tem uma história meio fechadinha, né? Que o Akira Toriyama fez. E tá aí, cara. A obra do cara, o cara se foi. O cara foi uma grande inspiração. Eu tava vendo também alguns youtubers, a galera comentando sobre na questão que é incrível que o Akira Toriyama inspirou muita gente a desenhar. Acho que quase, se você dizer os desenhistas atuais, assim, tá ligado? Não tanto de HQ, né? Mas os caras que desenham, faz cópias de desenho de animes, ou os caras que faz desenhos inspirados em animes, faz mangás, né? Aqui no Ocidente, né? No Japão todo mundo se inspirou, boa parte, 90% se inspirou na Akira Toriyama, mas eu tô falando aqui mais no Ocidente. É incrível que todo mundo fala que se inspirou na Akira Toriyama. Eu achava que era... tinha muita gente que tinha se inspirado, mas eu achava que era pouca gente, né? Mas não. E eu achava que era só eu que tinha esse pensamento, mas não, todo mundo tem uma aspiração da Akira Toriyama. Você pergunta o cara que desenha, um cara que desenhava, ele vai dizer, eu desenhava Dragon Ball. Tem muitos youtubers que falavam que quando assistiam anime, eles tiveram uma fase da vida deles que eles desenhavam, e eles desenhavam personagens de Dragon Ball. E você pode ver, tem acho que é o Jorge Ramírez, que é um artista da DC, que ele fez muitos HQs do Batman, do Superman, do filho do Superman. Ele é um grande fã de Dragon Ball, inclusive ele fez uma homenagem ao Goku, ao Akira Toriyama. Tem vários painéis das histórias que ele tinha desenhado do Superman, que ele desenhou inspirando nos painéis do mangá de Dragon Ball, né? Então você vê que a inspiração do Dragon Ball, se você vê um cara que desenha anime, você pergunta pra ele, qual foi a tua inspiração pra tu desenhar? O cara sempre vai falar, Dragon Ball. E comigo foi o mesmo, cara. A minha inspiração de desenhar, eu sou um cara que gosta muito de desenhar, eu amo desenhar, é o meu principal passatempo, é a coisa que me deixa mais tranquilo, é desenhar. E meus primeiros desenhos foi desenhando Dragon Ball, foi desenhando Goku Super Saiyajin 4, foi desenhando Goku, a silhueta o busto dele de lado, que era pra ter uma noção. Eu assisti o anime e desenhava, E isso percorreu durante toda a minha vida, E é isso, o que eu tenho que falar do Akira Toriyama é só agradecer. É um anime que eu
desde que eu me entendo como pessoa, como gente, como ser humano, eu assisto Dragon Ball. Eu me inspiro em Dragon Ball. Eu tento pegar o valor em Dragon Ball. Todos aqueles valores que a gente aprende não só convivendo com as pessoas, mas ao decorrer da vida a gente também pode aprender com o Dragon Ball valores, até valores cristãos, que é a família, a amizade, é o amor, é a caridade, entendeu? Tudo isso também tem em Dragon Ball, tudo isso tem em Dragon Ball, entendeu? O respeito, né? A forma de superar o seu orgulho também, são tudo valores que a gente aprende também na nossa religião, na religião cristã católica. A gente também pode aprender um pouco de Dragon Ball. Então é incrível quando eu vi as homenagens, vários youtubers falando, várias galera do meio jornalístico falando, né? Meio que sejam reportagens de 1 minuto, no máximo 2 minutos, você vê que até nisso o cara chegou, né? O cara sendo homenageado por vice-presidente, por presidente, o cara sendo homenageado por times grandiosíssimos de futebol, o cara sendo homenageado até... O cara foi aparecer até no Jornal Nacional, cara. Eu sei que eu não gosto dessa bosta, mas ainda o Jornal Nacional, ainda hoje, ele é tipo a referência do jornal brasileiro, cara. E ele aparecer, nem que seja por 30 segundos, mostra o quão grande o cara chegou, o quão grande o cara ultrapassou esse nicho da cultura oriental, cara. Então, era um vídeo que eu tinha perguntado pro seu Hernani. Seu Hernani, eu posso fazer uma homenagem ao Akira Toriyama, porque tem muito a ver com o tema dessa minha participação aqui do NVP. Aí o seu Hernani, ele aprovou, ele disse, faça mesmo, vai ser muito importante. Eu sei que os meninos lá do Casta Alta já tinham feito já uma homenagem, né, uma live, mas eu tinha que fazer uma homenagem ao Akira Toriyama, que é principalmente sobre Dragon Ball, que é o meu anime favorito, um anime que mais me dá inspiração. Inclusive eu tava reassistindo um dia desse, tava até pensando, tá ligado? Muito pensando assim, pô, cara, será que esse cara tem noção de quantas pessoas esse cara ajudou? Quantas pessoas esse cara influenciou? Quantas pessoas esse cara inspirou a ser o que é hoje, atletas, lutadores, youtubers, desenhistas, e por aí vai, cara. Gente de todas as classes sociais, de todos nichos, de todas as culturas. Você pergunta pra um cara que é da favela lá do Rio de Janeiro, da favela, sei lá, da Nicarágua, você vai ver que vai ter gente que conhece Dragon Ball. Se você for lá sei lá, nos bairros mais ricos daqui do país, você vai ver que tem gente que conhece Dragon Ball, que assiste Dragon Ball. Então você vê que ele ultrapassa barreiras sociais, culturais, continentais praticamente, né? Então eu tinha que fazer essa homenagem, eu tinha que reservar esse episódio, eu tinha que lançar esse episódio, porque não tinha como passar batido, Então fica aqui minha homenagem ao Akira Toriyama. Depois de um tempo, cara, eu digo pra vocês que realmente quando eu gravei com meu amigo comentando sobre o Akira Toriyama, a gente chegou até a se emocionar, lendo algumas cartas, homenagens ao cara, porque realmente o cara, ele era muito influente na nossa vida. Então é isso mesmo, por mais que é um cara que a gente não conheça, nunca tinha conhecido, e realmente a gente nem vai sequer conhecer, é um cara que fez parte da nossa vida, da nossa infância, ajudou a moldar nosso caráter, entendeu? Então é isso mesmo, cara. Então Dragon Ball tá aí, pelo menos a obra, eu tô satisfeito com a obra. O cara, o que ele tinha que oferecer a nós aqui na Terra, ele já fez de tudo. Então eu só espero que a alma dele, nem se esteja no céu, no purgatório, que Deus cuide dela. E vida que segue. Agora Dragon Ball vai continuar, não tem jeito, mas só espero que a galera pelo menos honre a obra do cara. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco mais curto, mas mesmo assim meio que foi um desabafo aqui meu, uma forma de homenagear, né, esse cara. Então espero que vocês tenham gostado, ouvintes. Comentem aí embaixo se vocês assistiram o Dragon Ball quando era criança. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam aí. Então comenta aí embaixo se vocês assistiram o Dragon Ball, se vocês acompanhavam a série, como é que essa série influenciou vocês, como foi a reação de vocês à morte do Akira Toriyama, né? Espero que vocês fiquem com Deus, fiquem bem, beleza, valeu e falou!